Fala pessoal, Gabriel com vocês aqui para um vídeo muito esperado, um vídeo sobre hálux valgus, sobre joanete. Vou trazer algumas informações essenciais para você, tanto sobre a causa, tratamento, cirurgia, reabilitação, complicações e algumas dúvidas mais frequentes dos nossos pacientes. Em primeiro lugar, o hálux valgus ou a joanete, ela é muito mais frequente em mulher. 8 mulheres para um homem. Existem dois tipos de causa que nós dividimos. Os fatores extrínsecos, que é o uso de calçado bico fino e salto alto, que proporcionam um risco maior a desenvolver a joanete, e os fatores intrínsecos, que são os fatores genéticos associados, tanto no homem quanto na mulher. Dr. Gabriel, é possível tratar minha joanete sem cirurgia? Sim, é possível, aliviando o atrito com dedeiras, protetores, modificações de calçados. Porém, a deformidade nós não conseguimos corrigir sem o procedimento cirúrgico. Isso é importante que vocês saibam, porque existem muitas coisas que são veiculadas, como elásticos, exercícios que corrigem a deformidade. Isso a gente sabe que não é algo que acontece. Quando que eu devo operar a minha joanete? Em primeiro lugar, indicação formal e acadêmica de cirurgia para a joanete são nos pacientes com dor. Por que eu não posso operar por estética ou não devo operar por estética a minha joanete? Cirurgia da joanete envolve osteotomia, colocação de parafusos, hospital, centro cirúrgico, existe algum risco. Mesmo o risco hoje sendo bem pequeno, você não vai submeter um pé assintomático, ou seja, um pé sem dor, a correr esses riscos cirúrgicos. Então, nós indicamos o tratamento cirúrgico nos casos sintomáticos de joanete. Quais são os tipos de cirurgia para corrigir minha joanete? Existem mais de 200 técnicas publicadas e descritas que variam com colocação de parafuso, sem parafuso, técnicas tradicionais abertas, técnicas tradicionais mais recentes percutâneas, né? Dentro das técnicas percutâneas ou minimamente invasivas nós temos várias diferentes, né? Então eu costumo sempre falar aos meus pacientes que a melhor técnica é a técnica que seu médico, seu cirurgião tem mais experiência e segurança para executar a cirurgia. Então é importante sentar e conversar com o seu médico sobre qual técnica ele utiliza, qual a experiência dele, para assim que o procedimento seja com a maior segurança possível para evitar qualquer tipo de complicação. No nosso caso, eu faço as técnicas minimamente invasivas para a correção das joanetes, com a fixação com parafuso, uma técnica muito boa, tem mais de 10 anos já que praticamente em todos os lugares do mundo tem feito essa técnica. Os resultados nós consideramos resultados muito bons. Dr. Gabriel, essa técnica é isenta de complicação? Não existe nenhuma técnica cirúrgica na medicina que seja isenta de complicação. A principal complicação dessa técnica que nós fazemos é ter que tirar o parafuso depois de um ano. Em 10% dos casos há um desconforto e aí sim é realizado um pequeno procedimento. Outras complicações que podem ocorrer em qualquer cirurgia, como infecções profundas, infecções superficiais, complicações anestésicas e também a recidiva. Em um estudo publicado por uns colegas amigos nossos da Inglaterra, eles identificaram que o hálux valgus residual ele foi muito mais frequente nos pacientes com joanete grave. Então isso pode realmente acontecer. Se você deseja operar a sua joanete, é importante ter a consciência de evitar depois no pós-operatório o uso de bico fino, que é o fator extrínseco que leva ao desenvolvimento da joanete. A gente sabe que isso pode ser um fator de risco para a recidiva. Dr. Gabriel, como funciona esse pós-operatório da sua cirurgia minimamente invasiva? Pós-operatório, a paciente ela pode sair pisando imediatamente após recuperar os movimentos da raquianestesia e deve sempre utilizar a sandália. Eu costumo deixar a sandália por 6 semanas e nós fazemos um curativo específico, uma bandagem elástica que deve ser trocada semanalmente por 4 semanas. Isso pode variar de cirurgião para cirurgião. Esse é um protocolo que eu sigo, que tem um resultado que eu considero satisfatório aqui com as nossas pacientes. Uma pergunta muito frequente: posso operar as duas joanetes ao mesmo tempo? Antigamente, quando eu praticava cirurgia aberta, a dor pós-operatória é uma dor muito intensa. E eu evitava fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo porque era um desconforto extremo ao paciente. Hoje, com as técnicas minimamente invasivas que nós fazemos, observamos que a dor ela é muito menor no pós-operatório imediato. Então eu tenho feito com certa frequência casos bilaterais ao mesmo tempo. Mesmo porque a paciente ela pode sair andando com a sandália rígida, então ela consegue caminhar operando as duas joanetes ao mesmo tempo. Outra pergunta frequente: qual anestesia é
feita no procedimento de correção das joanetes. A anestesia, ela é feita a raquianestesia pelo grupo dos anestesistas, com uma sedação para que o paciente possa dormir, não ouvir nada do que está acontecendo dentro da cirurgia. E nós, da equipe ortopédica, após realizar o procedimento de correção das joanetes, nós realizamos uma infiltração para que o paciente fique entre 20 a 24 horas, os pés anestesiados, e a dor só começa a aparecer no dia seguinte. Isso traz um conforto extremo ao paciente para que ele possa iniciar a sua caminhada com a sandália e sua recuperação pós-operatória. Doutor Gabriel, existe idade para se operar a joanete? Essa também é uma pergunta muito comum. Eu particularmente prefiro operar a joanete após o fechamento da cartilagem de crescimento em crianças e adolescentes. Então, em geral, a partir dos 18 anos, se a paciente tiver sintoma com a deformidade, eu já indico a cirurgia. E pacientes muito idosos com alto risco cardíaco, risco de complicações intraoperatórias, se é possível, a gente evita esse procedimento cirúrgico. Lembrando, a cirurgia de correção da joanete, assim como qualquer outra cirurgia, ela tem que ser desenhada para cada tipo de paciente. Pacientes tabagistas, pacientes diabéticos descompensados, tem um risco muito maior de problemas de cicatrização e de consolidação óssea. Então isso também tem que ser levado em consideração. Quantos tipos de joanete existem, Dr. Gabriel? A gente classifica a joanete em 3 tipos: leve, moderado e severo. Essa classificação ela é baseada através do exame de radiografia com carga, ou seja, o paciente faz o exame dos pés da maneira de pé, né, com a carga própria do corpo. E dentro desse raio-x a gente classifica nesses 3 tipos que eu comentei para vocês. Por isso que o exame de radiografia ele é muito importante e essencial para o nosso planejamento cirúrgico da correção das joanetes.